queridos, tudo bem? Nós estamos iniciando agora mais um dia de estudo desse livro maravilhoso de Derek Prince, Maridos e Pais, da Graça Editorial. E hoje falaremos sobre as responsabilidades do marido. Quais são as principais áreas nas quais um marido deve tomar a iniciativa? O Novo Testamento sugere 6 áreas. Primeira, amar sua mulher. Essa não é uma sugestão ou uma recomendação, não. É um mandamento claramente expresso em Efésios 5, 25a. Vós, maridos, amai vossa mulher. Colocando de modo simples, se você não amar a sua esposa, estará desobedecendo a palavra de Deus. O mesmo versículo também nos ensina a maneira de amar a esposa, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Note que esse não é um amor que busca receber, não, mas doar, um amor de entrega, um amor doador. O marido deve tomar a iniciativa de se doar para e por sua esposa. Muitos em nossa cultura acham que esse sentimento é puramente emocional. Essa é uma ideia equivocada, pois o amor verdadeiro é liberado por meio de uma decisão. No Salmo 18, verso 1, Davi declara: Eu te amarei do coração, ó Senhor. Davi tomou uma decisão. O seu amor pelo Altíssimo foi liberado por meio de uma decisão. Essa é a espécie de amor que um marido deve sentir por sua esposa. Nos tempos bíblicos, a maioria dos casamentos era arranjada. Era dos pais a decisão de quem devia casar-se com quem. Isso ainda acontece em muitas partes do mundo. Contudo, o fato de um matrimônio ser combinado não significa que não possa haver amor e carinho entre o marido e a mulher. Pode parecer impactante para você, mas os países que adotam essa prática apresentam uma proporção muito maior de casamentos bem-sucedidos do que aqueles considerados livres, onde a taxa de divórcio algumas vezes se aproxima de 50%. Não estamos aqui, sob nenhuma hipótese, defendendo casamentos arranjados, não. Mas o fato é que o sucesso no casamento não depende, em última análise, de como se entrou nele, mas de como o marido e uma mulher agem depois de casados. Se ambos forem fiéis no cumprimento das suas devidas responsabilidades, conforme a Bíblia diz, essa união será bem-sucedida. A segunda área onde o marido deve tomar a iniciativa é aceitar sugestões. O marido deve sempre deixar que a sua esposa se expresse livremente e ele deve ser sensível àquilo que ela pensa ou sente, mesmo quando ela não expressar isso em palavras. Os sentimentos dela que não são verbalizados, mas colocados através de um comportamento, são frequentemente os mais profundos. O marido precisa estar sempre atento a eles. O fracasso na comunicação entre o marido e a mulher é provavelmente a causa mais comum da separação. O marido também precisa lembrar de que a sua mulher tem o seu modo particular de pensar, o que inclui a chamada intuição. Muitas vezes, ao chegar a alguma conclusão, depois de muito raciocínio e comunicá-la à sua mulher, o marido pode se surpreender ao ouvir da parte dela: eu já sabia disso. A terceira área onde o marido deve tomar a iniciativa é tomar decisões. Havendo diálogo aberto e respeitoso entre o marido e a mulher, há momentos em que ambos têm de tomar decisões juntos. E é responsabilidade do marido tomar sempre a decisão final. Em muitos casos, quando há esse tipo de diálogo, a mulher fica feliz por ter seu marido assumido essa responsabilidade.
Quarta área: tomar sempre a iniciativa. Quando o marido assume a responsabilidade em questão, isso é uma consequência natural. A pessoa responsável por executar a decisão tomada pelo casal deve ser sempre o marido. Quinta área: nutrir e acalentar. Uma palavra deve descrever a relação de todo marido com sua esposa: especial. Todo marido precisa dizer a si mesmo: a minha mulher é especial. Não existe outra do mesmo jeito que ela. Por essa razão, ele deve se relacionar com ela de uma forma diferente da que ele se relaciona com qualquer outra pessoa. Isso não se aplica simplesmente à questão sexual, mas à maneira de pensar sobre ela, à maneira de falar a respeito dela e de tratá-la também. Em Efésios capítulo 5, versos 28 e 29, Paulo diz que o homem deve amar e cuidar de sua mulher da seguinte maneira: assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. As palavras nutrir e acalentar sugerem uma atitude de preocupação que inclui a atenção ao que pode parecer um pequeno detalhe. O marido deve estar interessado na saúde, na aparência, na forma como a mulher usa o cabelo, no seu perfume. Tudo que diz respeito à esposa deve interessar ao marido. A esposa precisa ter sempre a confiança de que é a pessoa mais importante do mundo para o seu marido. Se você, marido, semear na vida da sua mulher dessa forma, certamente você obterá uma grande colheita. A sexta área onde o marido deve tomar a iniciativa é elogiar a sua mulher. A parte final do último capítulo de Provérbios descreve e enaltece o caráter de uma esposa virtuosa ou excelente. Ele aponta para as suas muitas conquistas e depois ele encerra com palavras de elogio. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas agiram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Alguns maridos poupam palavras de elogio à sua mulher. Isso é um tipo de economia que você, marido, não deveria fazer. Eles ficariam surpresos se soubessem o quanto a esposa deles precisa ser elogiada e como ela reage a esses elogios. Elogiar a sua mulher é um dos melhores investimentos que você pode fazer. Se um homem tem uma esposa fiel e comprometida, ele possui algo de valor inestimável. Como disse Salomão em Provérbios 31:10, mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O mínimo que o marido pode fazer é oferecer à sua mulher palavras de elogio que venham do fundo do seu coração. O desafio final. Perguntaram uma vez a um ministro experiente sobre uma determinada pessoa: fulano é um bom cristão? E esse ministro então respondeu: não sei, ainda não conheci a sua mulher. Foi uma sábia resposta. O sucesso de um marido é visto na sua esposa. Você que é marido e está agora nos assistindo, talvez você precise focar menos em você e mais na sua esposa. Faça a si mesmo e a ela também a seguinte pergunta, a fim de avaliar o seu desempenho como marido: a sua mulher se sente segura
e realizada? Se a resposta a essa pergunta for sim, você é um marido bem-sucedido. Porém, se a sua esposa se mostrar tensa ou insegura em relação a você, você deve reavaliar o seu desempenho como marido. Talvez seja interessante meditar em todas essas 6 áreas que acabamos de estudar aqui. Se você perceber que tem errado no seu papel como marido, se arrependa diante do Senhor e peça a Ele que conceda a você a graça que você precisa para ser um marido melhor. A sua esposa e a sua família agradecerão. Pense nisso. Que Deus te abençoe.